amigos e amigos. Uma reflexão recorrente que eu faço sempre, aliás, se é recorrente é porque eu faço sempre, é a questão do cancelamento. E eu sou meio contra essa questão do cancelamento, de ficar proibindo livros, etc. Se eu chegar a fazer isso, como eu fiz recentemente em um determinado livro, que vocês já sabem, é porque a coisa ficou um pouquinho pesada. Mas normalmente eu sou totalmente contra essa questão de estar cancelando obras, etc. E eu tenho os meus motivos específicos para ir contra toda essa proposta de cancelamento, de censura, etc. E hoje, como eu estava refletindo sobre isso, eu acabei entrando na questão da reflexão a respeito do senso crítico. E eu gostaria muito de estar compartilhando essas reflexões com vocês de uma maneira resumida, de uma maneira simples, mas de uma forma que essa reflexão ela fique um pouquinho didática, para que vocês entendam e possam compartilhar com outras pessoas e que talvez vocês possam colocar pensamentos de vocês, acrescentar coisas que vocês têm em mente na minha reflexão. Então eu não pretendo estar esgotando todas as reflexões a respeito de cancelamento e nem de senso crítico. Talvez eu seja um pouco raso, mas eu acho que de vez em quando a gente tem que ser raso e permitir que as pessoas possam ir adiante daquilo que para nós é raso e elas mesmas fazerem mergulhos profundos sozinhas. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a questão do cancelamento e do senso crítico. Bem, a maioria de nós veio de uma educação tradicional. E quem não veio daquela educação tradicional antiga está dentro de uma educação que, embora diga mais à frente, mais atual, mais crítica, não podemos negar que a educação tradicional foi tão forte que deixou sequelas nessa nova proposta de educação. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a educação atual, embora se diga, se autodeclare mais crítica, na realidade é uma educação mascarada que está vivenciando ainda os valores antigos. Eu acho que é muito difícil nós nos libertarmos dessas sequelas dessa educação tradicional. Como é que eu sei disso? Pesquisas, aí, estatísticas? Não. Pela convivência com as pessoas, pelas posturas delas em relação a diversas questões que são pertinentes ao mundo atual. As pessoas, por meio de suas ações, revelam todas essas sequelas, especialmente quando elas falam em cancelamento. Cancelamento é a prova concreta de que as pessoas elas estão sem senso crítico e elas estão fugindo do senso crítico, que elas têm uma certa preguiça de estar refletindo sobre os problemas. Então, no lugar de propor uma reflexão, essas pessoas preferem, não, vamos esconder, não vamos falar disso e simplesmente vamos abafar o caso. Na educação tradicional, havia os livros, que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa educação atual, porém, digamos que os livros eles têm ocupado um papel menor. Na minha época, os professores pediam para lermos livros. Recentemente, eu fiquei sabendo de uma amiga que a professora indicou um livro para comprar e todo mundo achou horroroso a professora ter pedido para comprar, porque o livro é caro, etc. E
e também achou absurdo a professora indicar os livros que a própria escola doa, que não tem que pagar porque é muito trabalho, etc. Os livros, infelizmente, têm deixado de ocupar o seu espaço. Mas podemos falar que os livros ainda são usados, sim. E na educação tradicional, como é que os livros eram usados? Como é que era a coisa lá atrás? Livros são instrumentos de aprendizagem que trazem conhecimentos, trazem conceitos, trazem fatos com os quais nós devemos conviver e aceitar. Basicamente era isso. O livro era uma espécie de autoridade. Aquilo que o livro trazia para nós deveríamos aceitar. É a tal da educação passiva. O aluno não era habituado a criticar. E quando surgia algum aluno que era contra aquilo que estava escrito, que tinha uma visão um pouquinho mais à frente, nem precisava o professor falar. Os próprios colegas diziam, mas no livro está escrito. É verdade, o livro disse assim. E essa coisa assim, meio que normativa, não ficava somente nos livros da escola. Aliás, havia outro âmbito que também traz os seus livros e que nos fazem ter essa atitude de passividade, de aceitar essa coisa normativa e eu diria até dogmática, que é o âmbito da religião. Sim, a Bíblia vem, a Bíblia está escrito, é palavra de Deus, temos que aceitar. Os livros religiosos, autoridade da igreja, temos que aceitar. E nós vamos criando essa configuração de tal forma que nós aceitamos tudo. Simplesmente o livro disse, mas o livro falou, o livro é isso, o livro é aquilo, e meio que a gente se rebela. É claro que existem definições, existem conceitos que sim, eles devem ser aceitos, porque simplesmente é o que é e pronto. Mas nós temos que ter uma certa sabedoria para entender que alguns conceitos são o que são e que existem alguns conceitos que na realidade não são o que são, mas eles são baseados em opiniões. Alguém criou uma opinião sobre tal assunto e estabeleceu aquilo como uma espécie de critério, como norma na qual as pessoas devem aceitar. E geralmente quando esses conceitos que são formados a partir de opiniões, de coisas prontas, que são de acordo com interesse de determinadas camadas sociais, poderíamos dizer que há um jogo de poder. E se vocês quiserem aprofundar um pouco nessa questão dos conceitos, dos dogmas, dessa coisa pronta, sem questionamento, eu vou recomendar um livro. Eu nem sei se esse livro ainda está nos catálogos das livrarias, mas eu acredito que vocês encontrem em sebos. É um livro muito interessante que se chama O Dogma que Liberta. E é um tal de autor Juan que me fugiu o nome na cabeça. Talvez Juan Luís II. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o nome na descrição desse vídeo, o nome do autor. Mas o livro é O Dogma que Liberta. E o Dogma que Liberta diz que existem esses conceitos, existem esses dogmas, mas esses dogmas eles não são feitos na realidade para serem aceitos sem questionamento como nos passam. Mas os dogmas eles são uma espécie de parada no momento de reflexão, porque a gente não pode ficar continuamente refletindo, questionando, a gente tem que ter uma espécie de parada, é isso, e firmar aquele conceito que seja uma resposta para o momento atual e que essa resposta ela esteja de acordo com as necessidades das pessoas, de forma que todas as pessoas sejam beneficiadas e não que esses conceitos, esses dogmas só satisfaçam uma camada dominante, uma camada exploradora. Então o conceito ele é um pouquinho assim, um descanso, uma pausa para atender a todos,
até que aquele conceito, aquele dogma, ele deixe de servir de acordo com o seu momento histórico, ou que ele deixe de servir aquele grupo. Então ele passa a ser questionado para que haja mudança. Então, segundo Juan Luís II, é Juan Luís II, veio mesmo, é esse mesmo. Segundo Juan Luís II, os dogmas, eles são um respiro e eles são temporários, eles não são absolutos. E é essa visão crítica que nós devemos trazer para os conceitos, para as definições dos livros, e não simplesmente encarar as obras como algo totalmente fechado, sem nenhum questionamento. Devemos sair dessa visão um tanto engessada. Nesse sentido, nós podemos dizer que a escola, por sua vez, por ter a visão engessada, ela não forma pessoas críticas. E não tendo pessoas críticas, nós temos pessoas que querem aceitar o que está escrito. Então, o que essas pessoas fazem? Elas querem que, fora das escolas, fora da religião, os livros que nos são dados, os livros que nos são propostos, venham com visões prontinhas, certinhas, configuradinhas, bonitinhas, engessadinhas, para que as pessoas leiam e simplesmente aceitem. Porque a visão escolar antiga nos faz crer que nós não temos capacidade de pensarmos por nós próprios. Então é a coisa do tipo os mandamentos. Faça isso, faça aquilo e você tem que fazer. Mas, gente, vamos parar com isso. Porque quem fica nessa visão que tudo tem que ser prontinho, dado, engolido e digerido, simplesmente quer o cancelamento. Por quê? Quando vem uma obra que vai contra os seus valores, os seus princípios, essas pessoas, ao invés de estar pensando sobre aquilo, de estar questionando, elas, não vamos pensar, é isso, acabou e pronto. Não tem mais papo, cala tua boca e aceita. E não dá mais pra gente viver no mundo assim. Nós precisamos criar senso crítico. E essa visão que eu tenho não é uma visão recente, é uma visão que eu tinha desde aqueles tempos em que eu fui um católico fervoroso, um seminarista da Igreja Católica. Eu via muitas pessoas que eram contra livros que falavam mal de Nossa Senhora. Quem conhece a Igreja Católica sabe que Nossa Senhora é uma das figuras mais importantes dentro da doutrina do catolicismo. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa ela é muito importante, ela é valorizada, existem grupos que, por outro lado, tentam atacar a imagem que o católico tem dela. Então, criam-se livros para dizer que Nossa Senhora não é virgem, que Nossa Senhora não é aquilo, etc., que tentam minar toda a importância dela. Aí os católicos mais fervorosos têm uma visão. Não podemos ler esse livro, porque se a gente ler esse livro é perigoso. Vamos perder a nossa fé, a nossa convicção, etc. Mas eu diria o seguinte, se você é católico do tipo fervoroso e você lê um livro que vai contra aquilo que você acredita e você simplesmente muda de opinião, é porque você não tem convicção nenhuma daquilo que acredita. Porque basta vir algo contrário, você já fica aterrorizado e acha que vai mudar de opinião. Mas cadê a sua capacidade de questionar? Eu não estou dizendo que se você pegar um livro, você tenha que aceitar ou não aceitar. Não se trata disso, mas você tem que pensar. E aí você vê, aquilo que cabe mudanças, você muda. Aquilo que não cabe mudanças, você continua convicto. Então não há o que temer. Não há que ficar com esses medos, etc. E eu lia muitos livros, etc. E algumas coisas a respeito do dogmas marianos eu firmei com mais convicção
e outras eu mudei de opinião e não vejo nenhum mal em estar mudando de opinião. Embora algumas pessoas me considerem uma ovelha rebelde dentro da Igreja Católica por ter esses questionamentos. Mas enfim, eu sou contra todas essas coisas que são impostas, obrigadas e que a gente não tenha a liberdade de pensar e ter as nossas próprias ideias. E ter as nossas próprias ideias não significa que a gente não possa ser igual. Eu posso pensar igual às outras pessoas, desde que eu tenha certeza por que eu estou pensando igual e não porque os outros simplesmente me disseram. Então a questão não é, eu vou deixar bem claro, a questão não é ficar aceitando ou discordando, mas é ter a consciência por que eu aceito e por que eu discordo. Dessa forma, eu entendo que todos os livros, mesmo aqueles que tragam opiniões contrárias às minhas convicções, não devem ser proibidos, mas eles devem ser utilizados como fonte de leitura para que eu pense a respeito, para que eu me questione, para que eu veja se eu concordo ou eu discordo. Seria bom que as escolas adotassem livros polêmicos, eu diria assim, e ensinasse os seus alunos a pensarem. Ó, não é porque está escrito assim que você tem que aceitar. Qual a sua opinião? E eu sei que esse trabalho é difícil porque eu dei aula de filosofia. E filosofia, pelo menos nesse aspecto, é uma disciplina maravilhosa, porque ela não leva o aluno a engolir certos dogmas, a aceitar certas coisas. O objetivo da aula de filosofia é o amor à sabedoria, é a reflexão, é você estar pensando. E com isso, como os alunos estavam acostumados com a coisa prontinha, engessadinha, e de repente eu trazia questões mais abertas, nas quais eles poderiam dizer o que eles pensavam a respeito do assunto, havia resistência. E olha que eu dizia, olha, na minha disciplina não existe um certo ou errado. Eu vou dar perguntas, eu vou dar questionamentos para que você exponham aquilo que vocês pensam de verdade a respeito do assunto. E alguns alunos, enquanto uns outros rejeitavam, outros alunos pensavam, se não tem certo ou errado, eu vou escrever qualquer coisa e a minha nota vai estar lá em cima, porque qualquer coisa é válida. Mas eu diria, mas pera lá, não é bem assim. O que eu vou avaliar, o que vai estar sendo colocado em jogo na minha disciplina é a qualidade da sua argumentação. É claro que eu vou apresentar o pensamento do filósofo nas aulas para vocês, ou de uma corrente filosófica. Vou dizer exatamente o que eles pensavam a respeito do assunto, ou que a corrente filosófica propunha para essas pessoas, mas eu também vou dar a minha opinião. E nesse jogo, de dar a minha opinião, eu vou mostrar que eu posso concordar com essas correntes filosóficas, com esses filósofos, ou eu posso discordar. Então eu estou me utilizando como exemplo. Mas vocês, ao escreverem as suas respostas, ao estarem dissertando sobre o assunto, vocês terão que colocar também a opinião de vocês. Então não precisa concordar comigo, ou com o filósofo, ou com a corrente filosófica. Mas vocês precisam ter uma lógica, precisam ter uma qualidade de argumentação. E algumas vezes acontecia que havia alunos que, mesmo eu falando isso, chegava e fazia aquela prova, aquela dissertação, concordando bonitinho com o que eu tinha falado. Era assim, praticamente um espelho do que o Fernando Neri, professor, falava. E havia aqueles não, que eles compreendiam o espírito da coisa e falavam totalmente contrário. Mas esses que falavam o contrário tinham uma capacidade, uma lógica perfeita, sabe? Um bom discurso, uma argumentação solidificada, com aquela coisa da introdução, um desenvolvimento coerente e uma conclusão perfeita. E eles tiravam notas maiores. Os alunos que eram, sinceramente, os puxa-sacos, ficavam mortos de raiva. Mas como?
Ele fala tudo o contrário, porque eles ficavam comparando as provas uns dos outros. Pegava assim, por que você tirou 10? Ou por que você tirou PS? Porque os sistemas também de avaliação mudavam. Tinha escola que era nota de 0 a 5, outros eram o PS. O sistema A, B, C, D, que foi o meu sistema lá na infância, estava meio por fora. Eu não cheguei a dar aula dentro desse sistema. Nota A, nota B, nota C. Eu já cheguei no PS e já cheguei na questão de pontuação quando eu comecei a dar aula. Mas os alunos pegavam e tinha aquela coisa, vou comparar, por que você tirou 10? Nossa, mas você foi totalmente contra o que o professor falou. Mas aí vinham, traziam a prova, me mostravam, outros que haviam também discordado e tinham tirado nota baixa, mas eu falei praticamente igual a esse, aí eu tinha que mostrar. Mas olha como ele argumentou, ele deixou clarinha aqui a ideia para mim. E você, embora tenha seguido a mesma linha dele, olha como está confuso o seu texto, como seu texto está truncado. Sei lá, fica meio duvidoso, fica meio ambíguo. Então, havia um critério sim. As pessoas elas precisam aprender a ser mais claras. Eu sei que é um processo difícil e que eu mesmo também às vezes não consigo ser claro. Mas o fato de eu não conseguir muitas vezes, na minha posição de avaliador, eu não posso abrir mão de fazer uma boa avaliação. Não é só porque você vai num restaurante comer e você não sabe cozinhar, você não possa dizer que a comida é ruim. Não é por aí. Você chega, vai no restaurante, você não sabe cozinhar, ou então você vai num show de música, você não sabe tocar o instrumento, que você vai poder dizer assim, eu não sei tocar o instrumento, então eu não tenho o direito de dizer que aquela música é ruim, que aquela comida é ruim. Não é por aí que a coisa caminha, gente. Avaliar e executar são coisas totalmente distintas. Talvez isso também seja um tema para um outro vídeo, mas por enquanto vamos nos concentrar no foco de hoje. O foco de hoje é dizer que não se esqueça do senso crítico. Seja crítico. Não tenha medo de ler livros que irão contra as suas opiniões. Saia daquela coisa que o livro tem que ser sempre bonitinho, perfeito. E isso não vale apenas para livros, mas vale para filmes, novelas, etc. E hoje falando em novela, eu lembrei, Novela Vale Tudo. Novela Vale Tudo foi uma novela um tanto polêmica, mas eu acredito que o pessoal ele tinha uma certa maturidade. E eu estou com medo desse remake que vão fazendo. Olha, eu mudando um pouquinho de assunto, mas sem mudar de assunto. Que esse remake não consiga os mesmos efeitos, porque as pessoas atuais estão com a política do cancelamento. Odete Roitman foi um sucesso porque, embora seja uma personagem arrogante, nós sabíamos que a Odete Roitman dizia certas verdades, apesar de algumas atitudes errôneas. Ela mesmo com espírito arrogante, ao fazer algumas críticas do Brasil, a mulher acertava. Então ela acabou sendo uma vilã cativante, uma vilã bem icônica. E o sucesso da novela Vale Tudo, nós poderíamos dizer que veio da Odete Roitman. E não foi só por causa da questão, por que mataram Odete Roitman? Mas foi também pelo fato de que ela foi uma personagem assim fabulosa, que não tinha papas na língua e que com atitudes corretas ou incorretas, muitas vezes ela tinha razão e quando ela não tinha razão, ela nos levava a questionar sobre a realidade de um Brasil daquela época que e hoje continua bem parecido. E eu penso que talvez a novela Vale Tudo ela tenha algum problema porque as pessoas não vão querer uma Odete Roitman que chega ali, papum, que fala o que pensa, etc. Vão querer cancelar a Odete Roitman. Eu não tenho dúvidas disso. E uma coisa também interessante, além do grande final, que era Quem Matou Odete Roitman, o último capítulo trouxe uma cena que surpreendeu
o povo brasileiro. E não foi uma cena muito bonita. Eu não vou dizer qual é a cena, porque seria uma espécie de spoiler para quem não assistiu naquela época, e talvez seja um spoiler para o remake que vai ser feito. Mas eu só vou dizer o personagem caso você queira assistir. Reginaldo Faria interpretou, eu acho que eu falei errado a palavra, mas enfim. Reginaldo Faria interpretou Marco Aurélio. E assim, quando a gente achava que a cena assim maravilhosa seria a descoberta da Odete Roitman, veio a cena com Reginaldo Faria que meio que roubou a atenção. Não é uma cena bonita, não é uma cena politicamente correta, mas o pessoal entendeu e ninguém achou só porque esse final que foi proposto pelo personagem Reginaldo Faria foi incorreto, que a gente deveria seguir. O povo viu, nossa, isso aqui é realidade, isso aqui é verdade, mas a gente não precisa seguir essa coisa errada, apesar dela ser verdade, né? Não é porque a corrupção seja verdadeira que a gente tem que aceitar. Ou seja, nós colocamos nos livros as questões da corrupção, do machismo, dos preconceitos, não no sentido de estar defendendo. Podemos colocar a impunidade, mas para mostrar que isso está acontecendo de verdade no mundo real. E agora, já que você consegue enxergar que está errado no livro, veja que também está errado na nossa vida. E o que a gente pode fazer para mudar a situação? O que a gente pode fazer? E ó, mãos às obras. Senso crítico, campanhas de conscientização, levar o povo para ter uma cabeça funcionando e não ficar na coisa prontinha. Eu acho que eu posso já terminar a minha reflexão. Eu acho que o recado foi dado. E aí, conta para mim nos comentários o que vocês acharam. Sejam críticos comigo, coloca aí. É claro que criticidade, ter senso crítico, não implica em falta de respeito. Coloque sua opinião com humildade, com respeito, e tá tudo bem, vamos conversar. Até porque, se de repente vocês me colocarem argumentos sólidos que comprovem que eu estou errado, eu posso vir a mudar de opinião, e para mim não tem nenhum problema de mudar de opinião. Como eu disse, segundo Juan Luís II, os dogmas, os conceitos são aí espaços temporários para a gente dar um descanso, mas quando eles são questionados, eles devem ser mudados. Então, ó, fica a dica aí. O Dogma que Liberta, de Juan Luís II. Leia esse livro, que eu tenho certeza que essa obra vai abrir a sua mente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candle